Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho aí com vocês sobre este tema de considerável relevância no nosso processo de desenvolvimento e de evolução. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre crenças expansivas, contrariando aí, né, o último tema do qual nós falamos, né, que foi de crenças limitantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as crenças expansivas. Até mesmo porque nós temos aí, né, muita gente falando, Roberto, mas você só fala de sombra. Roberto, mas você só fala de traumas. Roberto, você só fala dos aspectos negativos, né, que compõem a nossa consciência, a nossa personalidade. Bom, meus queridos, para que possamos, né, nos desenvolver, para que possamos evoluir, é inevitável que conheçamos primeiramente aquilo que nos impede de ir adiante, para que possamos elaborar, né, superar e, consequentemente, seguir sem cair nas mesmas armadilhas, né? E aproveitando tudo que de melhor a vida tem para nos oferecer nesses caminhos, né? De desenvolvimento e de evolução que nós inevitavelmente nessa caminhada temos que trilhar, tá? Então hoje a gente vai falar das crenças expansivas. Bom, Roberto, Roberto, o que é necessariamente esse raio de crença expansiva, né? Como o próprio nome sugere, como o próprio nome diz, né? Já acaba sugerindo aí para nós, as crenças expansivas referem-se às crenças que tendem a nos ajudar a expandir. Expandir o que, Roberto? Expandir a nossa consciência, primeiramente, né? Onde estão os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos aprendidos e tudo mais que utilizamos na nossa caminhada progressiva e evolutiva. E aí, expandindo a consciência, nós temos a possibilidade de enriquecer a nossa experiência existencial e enriquecer o nosso repertório de comportamentos, o nosso repertório comportamental. Bom, as crenças expansivas, elas, ao contrário do que acontece, por exemplo, com as crenças limitantes, elas tendem a expandir o nosso nível de compreensão da realidade e as possibilidades que enxergamos em torno da realidade que nos envolve. Bom, se nós estamos de alguma forma expandindo a nossa consciência, expandindo o repertório de possibilidades, consequentemente, nós estamos enxergando novos caminhos. Inevitavelmente temos que falar das crenças limitantes para poder falar das crenças expansivas, tá? Por isso que escolhi gravar esse vídeo, posteriormente, logo em seguida, a gravação do vídeo das crenças limitantes. Então, nas crenças limitantes, nós temos o quê? Um estreitamento, né, da nossa visão, um estreitamento de paradigmas, um estreitamento de possibilidades. Citei até o exemplo da moça que eventualmente que veio buscar ajuda, né, no nosso atendimento, e ela mencionou, né, que não dava certo com homem nenhum, que homem era tudo, que primeiramente ela disse que não dava certo com homem nenhum, né, numa primeira sessão. Numa segunda sessão, ela falou que não entendia porque que os homens tinham medo dela. E aí, quando ela veio na terceira sessão, muito rápido, a gente conseguiu identificar a origem, né, desse problema dela dentro desses relacionamentos afetivos. Que foi o fato dela acreditar que todo homem é igual. Que toda a experiência negativa que ela teve com uma determinada pessoa criou na cabeça dela, né, um comportamento aprendido
e fez ela crer, acreditar o quê? Que todo homem era igual, né? Inclusive ela chega a verbalizar isso na nossa sessão. Obviamente, se ela acredita que todo homem é igual, o que que vai acontecer? Na medida que ela for se relacionar com um homem, ela vai ficar com essa crença permeando essa relação, fazendo parte do inconsciente dela e agindo de maneira subterrânea, orientando, né, os comportamentos dela. E aí o que que acontece? Ela não permite que a pessoa se mostre como a pessoa é, porque ela de antemão já cria uma expectativa sobre uma realidade que ainda não existe, tá? A partir de um comportamento que ela aprendeu num contexto diferente. Embora seja contextos diferentes, embora seja uma outra pessoa, na cabeça dela está muito firme a convicção de que todo homem é igual e que muito provavelmente ela vai se dar mal nessa relação. E aí ela já começa a agir com certas ressalvas, né? Dentro desse relacionamento. E, obviamente, a pessoa que está se relacionando com ela percebe isso. E meio que sem entender, né? Vai seguindo a relação até que chega um momento em que há um rompimento por conta de algum desentendimento. E aí vai fortalecer a crença da mulher, que acreditou que todo homem era igual. Ela vai falar, tá vendo? Não falei? Né? É o que ela, de certa forma, eu estou reproduzindo, tá? Falas dela, que ela falou, olha, tá vendo, eu tinha razão, eu sabia que não ia dar certo com essa pessoa. Então já de antemão ela vem cheia de ressalvas, cheia de medos, cheia de convicções de algo que ainda não existe. Que embora seja outra pessoa, seja um contexto diferente, ela permanece com essa crença. Obviamente o que vai determinar o fim do relacionamento dela, né? Não vai ser a crença propriamente dita, mas as consequências que essa crença gera. Por quê? Porque ela vai se relacionar com cuidado, com calma, com receio, né? Com medo. E aí ela não se entrega totalmente a essa relação. E ao não se entregar totalmente a essa relação e ter um comportamento repleto de ressalvas, ela também faz com que a pessoa que está se relacionando com ela acredite que há alguma coisa que não está funcionando bem ali, né? E aí, obviamente, que a relação vai acabar de uma maneira aí a fortalecendo a crença dela. Aí, se a pessoa do outro lado ainda também tem crenças nesse sentido ou relacionadas a esse medo dela, aí pronto, aí que a coisa fica mais complicada, tá bom? Então, por acreditar, seguindo o exemplo, né, dessa pessoa dessa paciente que nós estávamos atendendo, ela, por acreditar que todo homem é igual, ela não se permite ter uma surpresa com alguém, né? Uma surpresa positiva. Então a crença limitante acaba limitando o campo de possibilidades afetivas dentro desse contexto aí que nós citamos, tá? A crença expansiva é justamente o contrário disso. Por quê? Porque ela aumenta as possibilidades. Seguindo o exemplo, né, dessa paciente, continuando por esse exemplo, imagine que ao sofrer essa situação, essa experiência negativa com essa pessoa, né, com esse rapaz que ela estava se relacionando, o primeiro lá que acabou engendrando o contexto traumático, né? O comportamento aprendido dentro do trauma, ou seja, a sombra traumática. Imagine que ela dentro dessa situação tenha sofrido vários traumas, né, com esse rapaz. Esse rapaz, de certa forma, quando teve o que quis, ele virou as costas, foi embora, deixando ela com a sensação de uma pessoa que foi usada, né, que de alguma forma não representa nada, que não representou nada para a pessoa, apenas a satisfação de um desejo egoísta, tá? E aí, imagine que ela, diante de todo esse contexto que ela vivenciou com o rapaz, ela decide, olha, a experiência foi negativa com ele, mas graças a Deus que ele saiu do meu caminho.
né? Porque eu tive a chance de perceber antes, de antemão, o tipo de pessoa que ele era. Não fui obrigado a ter um filho, não fui obrigado a entrar num casamento e sofrer vários anos. Percebi logo de cara que era uma pessoa que não condizia com aquilo que eu queria. Então, ainda bem que estou livre dele e agora eu tenho a possibilidade de conhecer outras pessoas. Eu tenho a possibilidade de me surpreender com alguém, contrariando aí do contrário do que se estivesse com ele, né? Agora eu estou livre para conhecer outras pessoas. E a partir do momento que ela toma essa decisão, ela decide esquecer esse rapaz. De modo que o próximo que aparece, ela não fica buscando comparações, né? É muito comum isso acontecer com pessoas que estão sendo de alguma forma obsidiadas por crenças limitantes. Ela faz comparações, né? Ela compara muito, compara a situação atual com a situação traumática que ela viveu, tá? Do contrário disso, dentro da crença expansiva, a pessoa ela vai procurar esquecer aquela situação traumática que gerou aquele comportamento aprendido, né, de maneira inadequada, de maneira incoerente. Ela acaba fazendo de tudo para esquecer aquela situação, tá? E se dá o direito de se surpreender com alguém, acreditando que todos são diferentes. Então, enquanto na crença limitante ela acredita que todos são iguais, na crença expansiva ela vai acreditar que todos são diferentes, né? Então, há um grau aí de contrariedade entre uma e outra que atinge até o nível de uma condição diametralmente oposta, né? Então é exatamente o oposto. Então, ao invés de acreditar que todos são iguais, né, como acontece na crença limitante, na crença expansiva ela acredita aí que todos são diferentes. Então, para ficar bem facinho de entender aí o que são as crenças expansivas, é só lembrar que são as crenças que expandem a consciência e que expandem as possibilidades. Sempre uma crença que tem a ver com uma expansão, tá? Uma expansão do universo consciencial que a pessoa experimenta, né? Ou seja, o mundo não é somente a tristeza que eu experimentei numa determinada situação. O mundo é mais do que isso. A vida é mais do que isso. A vida é um processo de aprendizagem. E aí, nesse sentido, a pessoa começa a entender que tudo que ela vive, que tudo que ela experimenta, que tudo que ela vivencia, gera nela um aprendizado, uma possibilidade de aprender. Até porque nós podemos aprender com tudo, com todas as situações. Quando a pessoa está alimentada está alimentando crenças expansivas, ela começa a enxergar o mundo por essa ótica. Tudo foi um aprendizado, tudo foi uma experiência para o meu crescimento. E aí, nas próximas opções, nas próximas possibilidades, ela procura enxergar as condições no sentido que expande as possibilidades para ela, né? Semelhante ao que acontece no luto, por exemplo. Uma pessoa que passa por atendimento conosco, vivenciou um luto aí, a perda do pai, uma moça perdeu o pai, e o pai ela tinha uma ligação muito forte com o pai, e aí numa situação aí de dificuldade para elaborar esse luto, ela estava quase entrando no estado depressivo mórbido, né? E aí, conversando com ela começou a desabafar, pôr pra fora, né? E aí mas é porque ele deixou negócios, não sei se a gente vai conseguir, todo mundo tá falando que a gente não vai conseguir dar conta, que eu não vou conseguir dar conta, tal. E o que mais dói dentro de mim é saber que eu perdi ele de repente, ele tava aqui. O pai faleceu num sábado, ela disse na sexta-feira ele estava conosco, né, comemorando, batendo papo, sorrindo, e aí no sábado de manhã eu tenho essa notícia que realmente me pega de uma maneira totalmente desprevenida. Claro que quando ela chega até o nosso atendimento, ela está
sufocada pelas crenças limitantes. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir viver sem o meu pai, eu não vou conseguir dar conta. Observe os nãos. Eu não vou conseguir dar conta de cuidar dos negócios, enfim, né? O não sufocando ela, né? Parece que a vida ia acabar ali. Ela estava já no estado para entrar em depressão mórbida, né? Deitada numa cama, sem querer se movimentar, querendo só dormir, chorar. E aí a gente começa a fazer um trabalho com ela no sentido de reverter esse quadro dentro de um processo de ressignificação, revertendo as crenças dela, né? Então a gente começa a perguntar para ela: imagine só, né? Se nesse sábado de manhã, quando você recebe essa ligação, viessem dizer que o seu pai está passando teve um AVC, né? E muito provavelmente não vai mais se movimentar. E aí vai precisar de vocês cuidando dele, né? Ela, não, mas pelo amor de Deus, meu pai não ia aguentar isso. Eu falei, pois vamos continuar. Imagine que eles ligam para você de manhã e não diz que seu pai faleceu. Diz que ele teve um AVC, que ele vai ficar em cima de uma cama, sofrendo, e quem vai ter que cuidar dele, né? Se tem somente você e a sua irmã, como que vocês fariam? Imagine essa situação. E aí ela começa a imaginar, né, essas possibilidades, embora esteja aí construindo possibilidades dentro de um ambiente negativista, ela começa a entender que aquele foi o melhor caminho, né, que poderia ser dado. E aí eu começo a falar para ela, né? Eu falo, olha, você sabe que quando você era adolescente, você só conseguia ir até a escola e voltar e fazer poucas coisas em casa, né? E agora você tem uma loja que você cuida. Quando você começou a cuidar da sua loja, como que era? Ah, era uma dificuldade. Falei, você não sabia de nada, né? E hoje você cuida dessa loja como se fosse uma coisa praticamente inconsciente, você faz sem perceber quase, não é verdade? Assim, Roberto, é isso. Quando você aprendeu a dirigir, como que foi, né? Ela, uma loucura, inclusive ainda hoje eu não sei dirigir direito. Falei, mas você dirige, não dirige? Não vai aos locais sozinho? Vou. Então, agora você vai aprender a viver sem o seu pai. E aí a gente vai trabalhar isso com você. E aí eu começo a falar, fala pra mim tudo de bom que você via no seu pai. Tudo de bom que ele te ensinou. E aí ela começa a discorrer e começa até num discurso emocionante, né? Emocionante até para mim, porque eu sempre aprendo com as pessoas que passam por tratamento conosco, né? Ela começa a perceber a quantidade de coisas que ele ensinou. Aí eu falei, pois bem, saiba que essa vai ser a melhor maneira que você vai poder utilizar para fazer seu pai permanecer dentro de você. É praticando aquilo que de melhor você aprendeu com ele que seu pai vai permanecer vivo, junto com você, né? Nas suas ações. E cada um que olhar, cada boa ação que você faz, semelhante, da mesma forma, ou a melhor, né? Porque todo mestre tem essa intenção, ele tem a intenção de que o aluno supere ele. O bom mestre faz isso, ele quer que o aluno supere ele, né? E algumas coisas você vai conseguir fazer até melhor que seu pai. E muitas pessoas vão olhar para você e vão ter uma lembrança dele pelo que você está fazendo, porque foi algo que você aprendeu com ele, né? Então vocês observaram, meus queridos, que de repente essa moça ela começa a enxergar um mundo de possibilidades a partir da mesma situação. As crenças expansivas dizem respeito a isso. É acreditar que sempre estamos no melhor caminho e que sempre há algo novo para se fazer e para se criar a partir de tudo que já existe. A crença, as crenças expansivas, elas se baseiam preponderantemente nesse pressuposto, né? Existe muito mais de nós em nós mesmos. E podemos realizar muito mais daquilo que a gente imagina, se tivermos força de vontade para acreditar que tudo pode ser melhor do que já é.
Espero que o vídeo tenha colaborado aí para esclarecer um pouquinho para vocês o que são as crenças expansivas. Tiverem dúvidas, tiverem sugestões de temas para os novos vídeos, pode colocar aí nos comentários. É sempre bom interagir com todos vocês. Saiba que compartilhando as nossas ideias, compartilhando nossos conhecimentos, a nossa vida fica muito mais rica. Até a próxima, meus queridos.